muita coisa mudou do tempo que eu andava muito de bike aqui em São Paulo, né? Mas eu sempre tomei muito cuidado com os outros, tinha todas umas questões de segurança. Hoje, o que você vê como as principais questões de segurança para andar de bike numa cidade que nem São Paulo? Bom, quando você fala em segurança, Sim. tem a segurança patrimonial. Ok, Né? A gente perfeito. tem, eu estava até vindo para cá ouvindo o rádio, aumentaram bastante os latrocínios, Sim, os furtos diminuíram, mas é um número enorme. sim. Né? Então você tem essa Preocupação segurança é grande. patrimonial. Né? Antigamente, é engraçado, quando a gente começou os night bikers no final dos anos 80, tinha umas obras ao lado do Jockey e você chegava lá, você era assaltado. Tá. Começou a diminuir com o advento do quê? Do celular. Então as pessoas preferiam roubar coisas mais fáceis de serem comercializadas do que a própria bicicleta. E depois de uns 8 anos para cá, o foco voltou a ser na bicicleta, porque a bicicleta é um bem de consumo que aumentou muito o valor agregado. Pra você ter Perfeito. uma ideia, naquela época, nos anos 80, 90, uma bicicleta top de linha custava no máximo $1.500, Olha só. 2.000, que vai dar o quê? 10, 11 mil reais. Sim. Hoje em dia, 10, 11 mil reais é uma bicicleta média, Sim. né? Ela pode custar facilmente $10 mil e ser uma bicicleta... Eu não tenho, mas desejável. Eu não tenho, mas ela é desejável. Com certeza, né? E cada grama a menos transforma aquilo mais caro ainda, né? Na época, a gente falava que de 12 quilos para baixo, cada grama custava $1. Olha só. Então, você para ter uma bicicleta de 10 quilos, você ia ter que pagar $2 mil a mais. A mais, assim. né? Eu não sei se existe uma certa... mas quando você está na mobilidade, a bicicleta tem que ser boa, resistente, porque você coloca tanta tranqueira. Olha o que eu tenho de tranqueira. Porque uma coisa, existe a mobilidade e existe o esporte, né? Então, assim, muitas vezes o cara vai fazer um triatlon ou vai fazer uma mountain bike, tem coisas que importam muito para ele, como peso, né? E na mobilidade, às vezes, você precisa pensar em outras coisas, né? A resistência, né? Às vezes, inclusive, por exemplo, eu mesmo, a minha moto eu não lavo. Porque eu paro em qualquer lugar e ninguém quer pegar aquela motinho lá. Fala, isso aqui tá sujo pra caramba. Minha bike eu já lavo mais porque eu quero que ela fique bonitinha ali, né? Lavar é importante. Aí já outro mundo, né? Manutenção. Mas acho que é um ponto muito legal isso, ou seja... Falando da segurança, assim, para finalizar a tua pergunta. Aí você tem essa questão patrimonial, que é uma questão de Estado, de ter mais gente na rua, de você ter... Quando você tem uma cidade em que estar do lado de fora é agradável, você tem mais gente lá de fora e, portanto, ela fica mais segura. Quando você tem uma cidade onde os automóveis têm alta velocidade, as travessias são ruins, os prédios são murados, você não tem vida, você não tem comércio, você só tem muro, você tem uma cidade mais deserta e nesses lugares, inevitavelmente, você vai ser mais exposto ao risco, especialmente as mulheres e as crianças. Perfeito. Então você tem que... Toda a questão da segurança ela é muito consequência da forma como a gente ocupa o espaço público e o quanto os muros e tudo não ajudam. Aí você tem a segurança viária, né? A segurança, né? A gente teve, quando criou-se o Ciclovia SP, entre 2014 até 2016, né, gestão Haddad, você teve toda uma campanha de valorização do pedestre, do ciclista, de acalmamento de trânsito. Ficou todo mundo bravo, mas a verdade é que nós começamos naquela época a diminuir muito em uma razão de tendência bastante grande de queda de números de mortes na cidade. A cidade de São Paulo ela teria cumprido entre 2011 e 2020 a meta da ONU, que era reduzir pela metade as mortes no trânsito, não fosse a entrada do Dória. Porque o Dória cortou essa... A gente vinha numa média que era não fazer nada. Que estava indo. Estava indo. Assim, o Dória perdeu a chance de dar uma... Assim, sabe, fazer... e surfar uma onda gigantesca. Fazendo assim com a mão. Ele não precisava nem de remar. Era só deixar ele ia pegar uma onda gigantesca, a gente ia diminuir muito, a gente teria tido uma continuação de tal maneira que teria virado uma política pública de Estado, porque a população iria entender. Até hoje, muitas pessoas concordam que elas foram... Muitas pessoas me dizem, Renata, eu fui contra a diminuição de velocidade, depois eu entendi o quanto foi bom para todo mundo. Vendo os números de queda de morte, como a cidade ficou menos estressada. Nós perdemos essa onda. Perdemos totalmente. Porque foi um pouco revertido, né, também, né? Um pouco? E aí tem um lance interessante... Não foi um pouco revertido. Foi todo, né? Os números mostram. Assim, quando veio o Dória, a gente começou a ficar só entre 700 mortes por ano, que é inaceitável, e agora nós voltamos para 1.000.
Bateu 1.000 já, então. Nós estamos numa... Quase ali. É tão grave que esses números vêm do Infociga, não vem nem da cidade. Entendi. Que deixou de declarar seus números. Mesma coisa que foi feita a Marta. A Marta, quando aumenta de 60 para 70 km por hora as velocidades nas ruas, nas avenidas da cidade, aumentou tanto o número de mortes que eles... Você vê, gestão PT também. Sim. Então, e que eles pararam de anunciar. Aqui nós estamos vivendo a mesma questão. Os números da CT, da cidade de São Paulo, eles não estão sendo declarados. E a gente sabe que aumentou muito, em especial entre os motociclistas. Perfeito. Que realmente a gente tem que ter uma política pública um pouco mais focada no sistema como um todo para diminuir a morte de pedestres, de ciclistas, de motociclistas, de motoristas, de seus passageiros. Tem que trabalhar um sistema. Sim. E quem aumentou, quem está puxando esses números são os motociclistas. Entendi, perfeito. E isso é um ponto importante, porque assim, mais uma vez a gente volta a falar em sistema. Sistema. Então você precisa pensar não adianta sempre nada no conjunto. você fazer a faixa azul se você não acalma o trânsito como um todo. Perfeito. Sabe, eu não sei, eu rodei na faixa azul, eu não gostei. Eu prefiro estar no meio dos carros, me sentir calma, sentir que o cara está me vendo, porque assim, é muita velocidade. Assim, é adrenalina. Sim, total. Para quem gosta é uma delícia, mas não é exatamente o ideal de um trânsito mais seguro e mais calmo. Perfeito. Eu não estou falando bem ou mal. Eu gostaria de ter mais pesquisas. Sim. Eu gostaria que o trânsito todo estivesse mais calmo. E, principalmente, nessa gestão que está acontecendo, é um sucateamento e desaparecimento das estruturas cicloviárias. Foram prometidas 300 quilômetros de estruturas cicloviárias, foram entregues 30, e não se contabiliza a quantidade enorme de ciclovias que estão sumindo. Entendi. Porque é tão pontual que a gente não consegue... Elas só voltam em cima de porque demanda. Tudo precisa ter manutenção. Né? Não tem o que fazer. Mas a manutenção tem que prever que quando você está fazendo a manutenção, a estrutura não pode desaparecer. Perfeito, exatamente. Entendeu? Quando você tem... É item do Código de Trânsito Brasileiro, já nem sei o número, 32, sei lá qual é que é. Você está numa obra, está fazendo uma estrutura, você tem que garantir o pedestre, garantir os automóveis e garantir quem estava lá antes, que era o ciclista. Sim. Isso acabou. Acabou. E não tem MP que pensa nisso, tudo. A gente fica... Isso nos coloca numa situação desagradável porque a gente só fica falando mal, não tem nada de positivo. Eu não me aguento mais, porque é só problema, só falar mal, não tem nada legal.